Comecem se apresentando. Vem cá, Cadu. Meu nome é Camila. Meu nome é Micaele. A gente vai apresentar um conto filosófico que gira em torno de dois personagens, que são mendigos, sim, são moradores de rua, o José e o João, que estão tendo uma conversa filosófica. Bacana, vamos lá então. Vamos, José. Metade de um pão. Sei que não é muito, mas é o que tem pra hoje. Metade de um pão, João? Ainda bem. Obrigada. Me diz uma coisa. Por que as pessoas são tão ruins? Às vezes parece que a maldade é o único idioma que elas falam. Ruins é uma palavra forte, sabia? Talvez elas só façam o que acham que precisam fazer. Calma aí, 2 minutos. E precisam jogar a gente pra fora da calçada. Precisam olhar pra gente como se fôssemos lixos. Talvez pensem que se nos olharem por mais de 3 segundos, vão precisar encarar algo dentro delas também. Algum quê? O medo. O medo de cair. O medo de se ver aqui. O medo de admitir que o mundo não é justo, que o controle que elas acreditam ter não passa de uma ilusão. Controle. Aí vem você com essas filosofias baratas. Você essas perguntas de filosofia barata. Se eu fosse filósofo, eu teria um livro. E talvez uma casa. Talvez. João, você me perguntou por que as pessoas são ruins, não é? Então eu te devolvo hoje. O livre-arbítrio, ele realmente existe? Claro que existe. A gente escolhe o que faz. Escolhe ser bom, escolhe ser ruim. Você escolheu morar na rua? Eu fiz escolhas erradas. Erradas ou únicas? Às vezes a vida nos empurra em um beco sem portas. E ainda assim fingimos liberdade ao seguir pelo único caminho possível. Então você está dizendo que ninguém escolhe nada. Não é isso. Eu só acho que o livre-arbítrio é distribuído de uma forma desigual. Há aqueles que nascem com infinitas portas abertas e confundem a liberdade com o privilégio. E há outros, como nós, que vivem diante de caminhos estreitos, onde a escolha é apenas decidir entre o pior e o menos pior. Se isso é livre-arbítrio, então ele chega a um mundo tão desigual quanto o próprio mundo tenta explicar. Igual aquele cara que passa todo dia de terno claro, de terno claro, ele escolheu ser rico ou nasceu com o caminho feito? Pois é. E nós nascemos como caminhos buracados. E cada buraco que caímos vira para eles um erro que juram ser escolha nossa. Então, para você, as pessoas não são ruins. Você escolhe livres demais? Olha, quando alguém tem muitas escolhas, também carrega consigo muitas chances de errar. Mas é um paradoxo nisso. Quanto maior o alcance da liberdade, maior o impacto das quedas. O erro deles não é só queda, é um desvio que arrasta. Porque quem ocupa lugares altos, quem caminha por estradas largas, realmente é sozinho. Suas falhas ecoam o mundo, moldam destinos, mas quem nunca teve o privilégio de realmente escolher. Engraçado isso. Você fala como se ninguém fosse completamente culpado. Talvez ninguém seja. Talvez ninguém realmente seja, sabe? Culpado. Mas também ninguém é completamente inocente. Todo mundo carrega um pedaço de sombra e um pedaço de luz. E, acredite ou não, a linha entre esses dois é muito mais fina do que parece. Meu Deus do céu, Luiz. Mesmo quando eu só tenho milhares para comer. E é isso que te faz diferente, João. Por que você acha que eu me sento ao seu lado todos os dias? Você divide o que tem, mesmo quando não tem nada. Mas eu divido o que eu tenho porque sei o que é passar fome. Talvez quem nunca passou não saiba nem o que é dividir. Aí
Aí é que tá. Quem nunca sentiu, adorar é exagero. Quem nunca sentiu falta, a falta do outro é invisível. Por que o mundo é assim? Porque todo mundo acredita que só a própria dor importa. E quando só a sua própria dor importa, o mundo se encolhe até caber no teu umbigo. E desse tamanhozinho pequenininho, qualquer outro parece parecer descartável. Então as pessoas não são ruins, só são egoístas? O egoísmo é uma forma educada de falar maldade. Às vezes dá no mesmo. Você deveria escrever um livro sobre isso. Livro não alimenta ninguém, João. Mas então muda a noite de uma pessoa. E filosofar? Filosofar também não enche barriga. E sabe de uma coisa? Ajuda a gente a continuar sendo humanos. Isso basta? No mundo inteiro, não. Mas pra gente, hoje, basta. Acabou. Muito bom. Caiu. Filosofar não enche a barriga, mas nos ajuda a permanecer humano. Essa frase. Muito bom, mandaram bem. Ter 2 mendigos e não 2 mendigas. É pra legal ser homem. De quem é isso? É bem incrível, né? Muito legal, vocês fizeram até aqui uma cenografia, né? Vocês estão no papelão aqui assim, né? Com os bichos da cidade. Uma coisa interessante é isso, que a filosofia pode acontecer em vários espaços, né? Não nos espaços acadêmicos, escolares, nas torres de marfim, da intelectualidade avançada, né? Filosofar é um verbo de ação e ele pode acontecer nos botecos, nos pontos de ônibus e em todas as classes sociais, né? Então foi bacana, foi um debate sobre livre-arbítrio e me deixa pensando um pouco sobre o nosso mundo tão desigual, onde convivem milhões e milhões de mendigos e um punhado de bilionários, né? Isso é uma coisa um pouco chocante que a gente permita que isso exista, né? Essas discrepâncias, assim, né? E aí vocês questionam essa questão do livre-arbítrio e tudo mais. Quem tem alguma reflexão aí que vocês ficaram matutando a partir da peça? Deixa eu perguntar, uma hora que você está falando, as pessoas não conseguem olhar com mais intensidade, elas têm medo. Elas não conseguem olhar para uma pessoa em situação de rua por mais de 3 segundos. Vocês Elas acham que deviam olhar. é um medo de estar naquela situação? Ou uma empatia? Vocês acham que existe empatia? As pessoas ainda têm essa empatia com a pessoa que está na rua? É difícil falar de responder. Você pode sentir empatia, mas a grande maioria das pessoas que passam nas ruas, e, querendo ou não, a gente está familiarizado já com pessoas em situação de rua. A gente já olha e para nós já é aquilo. Como a gente não sentiu aquela dor, a gente tá alheio a ela. Então, É um tema interessante, quando você coloca empatia, né? É sentir o que o outro sente, né? Vem da palavra pathos, né? O pathos, o sentimento, a emoção do outro se torna meu, né? Mas nesse caso, acho que é menos empatia o termo e seria mais, sei lá, piedade ou compadecimento, né? Diante de uma situação onde a dignidade da vida humana está sendo ali ferida, assim, né? E aí, além do mais, hoje no Brasil tem um debate, não sei se vocês conhecem o padre Júlio Lancelotti, né? Que é um ativista em prol dessa população e tal, e ele é escorraçado pela extrema-direita, né? Ele é perseguido e tal, porque ele protesta contra medidas de certos governadores e prefeitos, né? Que realmente tratam a população em situação de rua como assim a escória, né? Uma coisa assim que tem que ser varrida, né?
para higienizar as cidades, né? Então, isso envolve todo um debate político, assim, né? Porque tem uma ideologia meritocrática, né? Que vai chegar e falar, não, se você está nessa situação é porque você merece. Você não se esforçou bastante, né? Você não estudou e trabalhou o suficiente, você é preguiçoso, né? Ou você não rezou o suficiente, ou, enfim, se encontra um monte de desculpas para desresponsabilizar o que o capitalismo produz, né? Que é a desigualdade social, que é a acumulação de capital em poucos bolsos, né? Que é essa situação grotesca de existirem milionários e bilionários num planeta com 1 bilhão de esfomeados, né? E a gente permite isso e a gente acha que o capitalismo é normal, banal, trivial e vamos convivendo com ele, né? Como se isso fosse aceitável, assim, né? Alguns poucos com muito mais do que eles precisam ter e milhões sem o básico da dignidade humana, né? Então foi uma peça muito boa, uma peça sociológica, né? E que também aqui ressoa a questão geradora, né? Como posso ser livre se nem escolhi quem sou? A Micaeli fez aqui o Lamb. A versão colorida é mais legal ainda, porque dá para ver aqui um menino negro, né? Nessa situação de fazer esse questionamento. Muito bom. Mais alguém quer comentar, perguntar, dizer o que sentiu diante da peça aqui no nosso Teatro Filosófico número 7? Então vocês merecem mais uma salva de palmas. E agora vamos para